Eu quero compartilhar algo com vocês, meus irmãos, nessa noite, que Deus falou nesses dias que estávamos aqui, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Deus repentinamente trouxe essa palavra aos nossos corações, assim, trouxe a memória e foi assim uma palavra muito abençoadora, assim, de uma experiência de Davi. Eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos nessa noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Diz assim: os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi, de quem cantavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Então Aquis chamou Davi e lhe disse: juro pelo nome do Senhor que você tem sido fiel, leal, e ficaria contente em vê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora, volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus. Davi perguntou: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo com os servos de seu senhor que vieram com você, e partam de manhã, assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. Esse é um texto interessante. Não sei se vocês perceberam. Às vezes a gente vai lendo assim, algumas coisas passam despercebidas. Mas não sei se vocês perceberam. Aqui, esse texto está falando de alguma coisa na qual Davi estava se inserindo. Davi estava junto com um grupo. O exército filisteu estava se preparando para guerrear contra o exército de Israel. E onde você esperaria encontrar Davi? No exército de Israel, para lutar contra os filisteus. Mas Davi estava indo junto com o exército filisteu para lutar contra Israel. Contra Israel. Esse texto é no mínimo estranho, para não dizer absurdo. O que fez com que Davi, alguém que tem sobre ele uma promessa, um selo, uma unção, um destino definido, o que faz com que Davi lute ao lado dos seus inimigos contra a sua própria nação? Quando Aquis recebeu Davi nas suas terras, deu para Davi uma cidade
Ziclag. Davi foi morar nessa cidade com suas esposas, com seus homens, com os seus soldados, né? E as esposas dos seus soldados. Ele foi morar nesse lugar, e estando ali, ele lutou em nome daquele povo, ele trabalhou junto com Aquis. Mas nesse momento, Aquis, confiando nele, leva ele para essa guerra dos filisteus contra Israel. E quando chega lá, os próprios filisteus fazem a pergunta que a gente fica se fazendo quando lê esse texto: o que estes hebreus fazem aqui? A gente vai lutar contra a família deles. O que eles estão fazendo aqui? Eles dizem: este não é aquele Davi que compunham canções para ele, dizendo: Davi matou milhares, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Não é esse um famoso guerreiro de Israel? O que ele está fazendo aqui? Isso é no mínimo uma cilada contra nós. Eles vão, no meio do caminho, Davi vai mudar de lado e vai ser um problema para a gente. Então, mande ele embora. E aí Aquis foi lá falar com Davi, falou: Davi, olha, você tem sido leal, mas eu preciso mandar você embora, porque o restante do pessoal não se agradou disso, ficaram muito irritados, a gente tem que eu preciso mandar vocês irem embora. Davi podia falar assim: ufa, que bom, eu não preciso me meter nesse negócio. Estava estranho, não podia ter falado isso, né? Estava estranho para mim, eu fiquei sem jeito de não ir com eles, mas como é que eu vou lutar contra o meu povo, né? Davi podia falar isso, mas ele não falou isso. Davi diz assim, no versículo 8: o que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia que cheguei? Por que eu não posso ir? Deixa eu ir. Deixa eu ir, por que eu não posso ir? Deixa eu entrar nessa batalha, deixa eu entrar nessa guerra. O que fez? O que aconteceu com Davi, que quando menino, quando jovem, ele chegou no acampamento onde os soldados de Israel estavam tremendo diante de Golias, e a declaração de Davi foi: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? O que aconteceu com Davi? Será que ele deixou de acreditar que o exército de Israel é o exército do Deus vivo? Como Davi está tranquilo em entrar numa batalha contra o seu próprio povo que ele foi ungido para governar? O que aconteceu com a vida e a história de Davi? Davi era um jovem apaixonado, cheio de ardor e ímpeto. E com aquele ímpeto, com aquele ardor no coração, ele caiu para dentro de Golias, e Golias vindo lá grandão, poderoso, ele diz: você vem para mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Davi recebeu uma promessa e um selo, uma unção foi derramada sobre a sua cabeça, identificando ele, separando ele para um propósito muito específico, para ser rei de Israel. Certamente isso encheu ele de sonhos, encheu ele até de fantasias, né? De imaginar como seria, de imaginar como ele chegaria a este lugar, em que momento isso aconteceria. Davi estava cheio de sonhos e vivendo um tempo de glória. Depois que ele matou Golias, ele ficou famoso, e na medida que ele ia entrando nas guerras que Saul o enviava, ele voltava mais famoso, mais glorioso, mais cercado de aplausos. Mas Deus que não erra, Deus que sabe o que faz, que escolheu Davi com muita clareza de propósito, Deus precisava amadurecer Davi. Deus precisava preparar Davi, fortalecer Davi, fundamentar a vida e a fé de Davi. O Davi que Deus já tinha falado que era alguém segundo o seu coração.
Quando Saul foi avisado que o seu tempo tinha acabado, Deus falou através de Samuel: já achei um que fará toda a minha vontade. Deus já conhecia o coração, a essência, o íntimo de Davi, mas ainda assim, ele precisava fazer Davi passar por um processo. E aí ele faz a gente passar por processos, porque processos são uma bênção, para nos fortalecer, para nos amadurecer, para fundamentar, para firmar, para cimentar a nossa fé. Ele precisava fazer Davi passar por um processo. E processos falam de tempo. Processos falam de tempo, e o tempo é uma das coisas mais desafiadoras para a gente. O tempo, ele pode ir gradativamente quebrando as bases da sua vida, até que você não consiga mais ficar de pé. Ele vem de pouco em pouco drenando suas energias, se você não viver cada tempo da sua vida com consciência, com intencionalidade, buscando entender cada passo que Deus está dando a você, indicando a você. Então Davi precisava passar por esse processo. E quando esse processo é um processo que Deus estabelece sobre a sua vida, eu quero te lembrar você aqui, que Deus tem um plano nesse processo, obviamente, porque Ele permitiu você entrar nele. O plano de Deus é te amadurecer e te fazer crescer, mas o plano do inferno é destruir a sua vida, é paralisar você completamente, para que você não chegue no lugar e no propósito que Deus separou para a sua vida. Então, Davi foi ungido para ser rei, mas estava no governo Saul, e Saul foi entendendo aquele momento e vendo Davi se destacando e sendo levantado ali diante do povo, e foi percebendo, fazendo a leitura correta, dizendo: esse é o menino. Então Saul se encheu de inveja contra Davi, e não uma inveja simples de querer apenas tentar tirar ele do caminho, né? Davi está muito bonzinho, então eu vou mandar ele governar lá a cidade que está lá não sei quantos mil quilômetros aqui de onde a gente está. Botar ele num lugar escondido, tirar ele de cena, fazer com que ele não apareça. Não, Saul não queria apenas tirar Davi de cena. Logo de cara, o que Saul quis foi matar. Saul reúne os seus conselheiros e fala assim: como a gente vai fazer para matar Davi? Não tinha crime em Davi, ele não tinha feito coisa alguma contra o rei, contra a nação, pelo contrário. Mas a fúria de Satanás, sobretudo, porque diz a palavra que um espírito maligno vinha sobre Saul, ele ficava perturbado, e Davi também entrou em cena para ali como um músico adorador, tocar sua harpa e profeticamente expulsar todos aqueles espíritos. E nesse processo que Deus permite a gente passar, Satanás estava usando Saul para intentar contra a vida de Davi. Enquanto Davi tocava, lançou armas contra ele, lanças, né? Jogou lanças contra ele, que cravaram na parede. Ele teve que sair, e a partir daí ele começou a ter que fugir, e Saul perseguindo Davi por todos os lados. E aí o Davi, que foi chamado lá para ser rei, daqui a pouco está tentando se esconder num canto, se esconder em outro, vai acabar numa caverna. Quando Davi está lá dentro de uma caverna, ele começa a receber um povo que vai se juntar a ele.
gente especial, gente que podia ajudar ali. Não, a gente veio aqui para te ajudar, Davi, porque a gente vai fazer uma ligação entre você e o rei, vai te colocar, como é que fala, bem na fita, né? As minhas gírias são já de antigamente, eu já não sei, já estou começando a ficar fora das gírias de hoje, né? Você vai ficar bem na fita com o rei, e aí, não, sabe quem que foi ficar com Davi na caverna? A Bíblia fala que foi os que viviam em dificuldade, os endividados e os descontentes. Deus falou que Davi ia ser um rei, e de repente os súditos de Davi naquele momento ali, não formam um povo nem um exército, formam um bando, né? Dava medo, quem visse aquele grupo tinha medo, né? Os piores elementos da sociedade foram se juntar com Davi. O que está acontecendo? Davi está num processo em que ele está sendo levado, não sabe para onde. E quando a gente está sendo levado, não sabe para onde, a gente precisa ter muita conexão com Deus, para entender que Ele continua no controle de todas as coisas. Mesmo em meio a essa confusão, essa coisa difícil de entender, sendo perseguido pelo rei, Davi foi tentando manter o seu coração no Senhor. Davi demonstrou firmeza de caráter, fidelidade ao Senhor. Nessas perseguições de Saul contra ele, ele teve 2 oportunidades de matar Saul e se livrar daquele problema, mas Davi não fez. Os servos de Davi falando assim: você está louco? Essa oportunidade só pode ter sido Deus que deu essa oportunidade para você. Se livra dele, Deus está fazendo. Mas Davi, fiel aos princípios, se manteve com o coração no lugar e esperando no Senhor. Sabe, em determinado momento, os filisteus, aquele povo do lado de quem ele está querendo lutar nesse salmo, nesse capítulo que nós lemos aqui do 29, mas antes disso, Davi no momento soube que uma cidade chamada Keila estava sofrendo nas mãos dos filisteus. Ele foi lá, antes de ele falou: o Senhor vai conosco, o Senhor vai nos dar vitória. Aí Deus falou para Davi: vai que eu vou te dar vitória. Ele foi lá e derrotou os filisteus, libertou aquela cidade chamada Keila. E buscando servir ao Senhor, buscando permanecer no Senhor, lidando com os problemas, mas o tempo é um adversário forte. É difícil. Você entra com um ritmo, você entra com um fôlego, num projeto de oração, num tempo de investimento, mas quando passa dias, meses, anos, você pode ter sua energia drenada para permanecer. E aí de repente, lá no capítulo 27, olha o que Davi diz. Depois de ter que fugir, depois de ter que suportar uma série de questões, depois teve que sofrer uma série de injúrias, olha o que Davi diz. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Davi não faz o que é costume dele, que é uma marca dele. Ele não chega diante do Senhor e fala: Deus, eu não estou aguentando mais, então diz para mim, devo ir a tal lugar? Diz para mim, Senhor, entro nesse projeto, realizo essa obra, tomo essa decisão. Não, Davi não está consultando ao Senhor, Davi está pensando consigo mesmo.
Davi está tomando uma decisão com base no quadro ao seu redor. Davi está tomando uma decisão com base na sua percepção do cenário ao seu redor. Ele está dizendo assim: olha, eu vou acabar sendo morto por Saul. Como que alguém foi ungido pelo profeta amando do Senhor para ser rei pode ser morto? Ninguém pode matar alguém que foi ungido e separado por Deus para cumprir um propósito. Quando Jesus estava dormindo naquele barco, e os discípulos lá desesperados foram acordar Jesus dizendo assim: ah, Jesus, você não está preocupado com a gente? Você não se importa com o que a gente está vivendo? Acorda aí, faz alguma coisa. Jesus acorda e dá uma bronca neles, dizendo: homens de pequena fé. O medo era real, porque o perigo era real. Por que Jesus foi tão severo com os discípulos? Porque os discípulos precisavam entender duas coisas básicas, pelo menos. Duas coisas básicas. Era Jesus que estava naquele barco. Ele veio para um propósito perfeito de Deus. Os discípulos reconheceram que ele tinha um selo diferente sobre a vida dele. Ele era o Messias, então não tinha como uma tempestade parar a obra, o ministério de Jesus. E a segunda coisa que aqueles discípulos precisavam entender é que eles foram chamados por aquele que veio para ser o Rei dos Reis. Eles precisavam entender que aquela tempestade não poderia paralisar a vida dele. Da mesma forma, Davi tira os olhos de uma perspectiva espiritual. Ele não enxerga o cenário dele com fé. Ele não enxerga o cenário dele com fé. Nesse momento, o inimigo de Saul cresceu muito na vida dele. O inimigo de Davi cresceu muito na vida dele. Saul se tornou tão grande, tão capaz de perturbar, de incomodar, que Davi falou assim: olha, esse cara ainda vai conseguir me matar. É assim. O que fez isso? Esse processo em que o tempo passa, em que os anos passam, em que as coisas parecem não mudar nem um pouco, que vão minando o coração, nos roubando as certezas, as convicções. Davi está balançado. Entra ano, sai ano, mesmo com todas as maldades, o tal Saul continua governando. Esse cara é muito forte, não dá para vencer ele, não dá para tirar ele, não dá para encarar ele, ele vai acabar me matando. E aí ele diz: diante disso, é melhor eu fugir, estar no meio dos adversários, no meio dos inimigos, para tentar escapar de Saul. Quando no capítulo 28 diz assim: naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Capítulo 28, verso 1. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Eu às vezes fico pensando, eu acho que esse meu pensamento não chega a ser uma heresia, não, tá? Mas às vezes eu fico pensando que Davi talvez estava tão cansado de tudo que viveu, de tudo que estava experimentando ali, que pode ter caído no engano de achar que essa era uma oportunidade. Porque eles iam lutar contra o exército de Israel.
E talvez em algum momento ali ele tivesse um enfrentamento pessoal com Saul, mas agora, quem o condenaria por matar Saul? Quem o condenaria por ferir Saul? Ele poderia argumentar que foi colocado naquela circunstância exatamente por causa de Saul. Ele foi empurrado para aquele lugar exatamente porque foi perseguido por toda a região de Israel. E foi empurrado para fora dali, e por força das circunstâncias, acabou parando entre os filisteus. Se ele se deparasse com Saul no meio daquela batalha, talvez ele se sentisse livre para fazer o que ele não pôde fazer antes, por princípio. Seja como for, fato é, Davi estava cansado de todo esse processo e abrindo mão de algumas coisas. Então, porque essa frase é muito, sabe, se houvesse alguma intenção no coração de Davi de trair Aquis e se voltar contra os filisteus no meio da batalha, a palavra teria dado sinais disso, mas a frase de Davi: então você vai saber do que eu sou capaz. O Aquis fala assim: Davi, a gente vai para a guerra contra Israel, você vai com a gente? Então você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Talvez uma oportunidade de despejar toda a dor e angústia de tudo que sofreu, se vingar de alguma forma. Tudo isso está um talvez, mas é certo que Davi estava perdendo alguma coisa. O matador de filisteus estava perdendo a sua perspectiva espiritual, mas Deus livrou Davi. O governador Aquis mandou ele embora. Ele foi para sua cidade, contrariado, dizendo: o que foi que eu fiz? Porque deixa eu ir, por que eles não deixam ir? Então Davi foi para sua cidade. Lá no capítulo 30 de 1 Samuel, olha o que aconteceu. Olha o que Davi encontra quando ele chega na sua cidade, na cidade que os filisteus deixaram ele morar, que Aquis permitiu com que ele morasse com sua família e com seus soldados. No capítulo 30 de 1 Samuel diz que quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. A Regina veio aqui contar um testemunho de que o ferro dela ficou ligado de um dia para o outro, quase 24 horas. Ficou ligado de um dia para o outro. E ela veio testemunhar o quê? O cuidado de Deus, o livramento de Deus. Porque ela estava aqui, palavras dela, envolvida com oração, servindo, Deus cuidou da casa dela lá. Foi o mesmo raciocínio de Davi, certamente. Quando Davi chega na sua cidade e vê sua família raptada, as famílias dos seus servos raptadas, sabe, a cidade incendiada, ele faz o inesperado.
Um homem como Davi, um guerreiro como Davi, sabe, naquele processo de estar jogando tudo para o alto, era hora de ele se encher de fúria e não pensar em outra coisa, senão resgatar todo o seu povo. Mas Davi para e faz uma pergunta para o Senhor. Ele diz assim: devo perseguir esse bando de invasores? Como assim? A maioria de nós, se tivesse 10% da coragem do guerreiro Davi, ia só entrar no caminho para perseguir os inimigos e pedir: Deus abençoe. Mas Davi precisa perguntar: e aí, Deus, devo ir? Por quê? Porque esse momento, Davi deve estar se perguntando: será que tem perdão para o que eu fiz? Será que é definitivo? Será que é Deus pesando sua mão sobre mim? Porque essa pergunta só me diz isso. Davi não chega diante do Senhor e fala assim: Deus, perdão, e agora? Mas eu não sei o que fazer, me ajuda, me abençoa, porque eu quero ir lá, me dá graça, me dá força para eu trazer minha família de volta. Não, Davi pergunta: não vou salvar meu filho? É meu filho, é minha mulher. Eu morro, mas salvo. Eu morro tentando salvar. Perco o braço, perco perna, eu vou me arrastando, mas é minha família. Mas Davi está paralisado diante do entendimento. O que é que eu fiz? Onde eu entrei? Ou de onde eu saí? Tomei decisões por conta própria, saí com meus próprios pés de debaixo da graça do Senhor, saí por minha própria vontade, do lugar de proteção que eu tinha em Deus, para seguir o que eu estava sentindo, para seguir o que eu estava achando, para me mover pelo que eu estava percebendo. Sair com meus próprios pés desse lugar de descanso. E aí, diante disso, Davi não quer mais andar, ele não quer dar mais nenhum passo baseado na sua mentalidade, porque foi isso que ele falou no capítulo 27. Davi começou a pensar: Saul vai acabar me matando, então eu vou agir a partir do que eu estou vendo. Agora Davi, não, ele não quer mais dar nenhum passo sem saber o que Deus quer que ele, sem saber o que Deus tem planejado para a vida dele. E aí ele para e fala: Senhor, posso ir? Vou alcançá-los? Vou trazê-los de volta? E Deus fala: vai, Davi, porque você vai ter vitória. Esse é o dia em que Davi volta. Esse é o dia em que Davi se lembra. E sabe o que é mais interessante? Que Davi não sabia que estava acontecendo. Essa guerra na qual os filisteus foram guerrear contra Israel era a batalha onde Saul ia morrer. Saul morreu nessa guerra. Davi, ele esperou, e estava com a mão na maçaneta da porta, e estava jogando tudo fora, porque se cansou de esperar, se cansou de confiar, porque olhou para o cenário ao seu redor e se moveu por suas próprias percepções. Graças a Deus, Deus o livrou. Graças a Deus, Deus manteve ele nesse lugar, para ele se tornar essa bênção que ele foi para a vida de Israel, para a nossa vida, esse testemunho que ele é. Graças a Deus, Deus o guardou. Mas naquele momento Davi entendeu que ele não poderia dar mais nenhum passo
sem buscar confiar no Senhor. Meu querido, eu não sei que tipo de processos Deus está realizando na sua vida. Eu não sei o quanto você está cansado. Eu não sei o quanto o cenário à sua volta está te abalando. Eu sei o que é isso. Sabe, os meus pais moram num lugar que tem mais de 10 anos em que uma vizinha processa eles. São pelo menos uns 30 processos. Processa eles e todos os vizinhos à volta. Você pegar o CPF dela e colocar lá no negócio da justiça, você acha assim, dezenas de processos dela ativos. Contra tudo e contra todos. Às vezes eu não peço muita oração por isso na igreja. Vou dizer por quê. Sabe aquela história de quando um não quer, dois não brigam? Você vai pedir assim, alguém vai falar assim, seus pais fizeram alguma coisa, né? Então, eu coloco diante de Deus, falo com alguns poucos, conto a história, mas não tem nenhum sinal de que as coisas estão acabando. Mas eu falei para minha mãe recentemente, ainda ano passado, eu falei, mãe, encerrou. Encerrou, mas ela entrou com algumas coisas depois, não deu em nada, parou, mas encerrou. Recentemente, teve um problema aí nas contas, mas eu ainda estou profetizando, mãe, acabou, e a gente crê nisso. Aí você vai falar assim, que raio de testemunho é esse, pastor? Cadê o final feliz? Não tem final feliz ainda, mas tem um processo. Um processo em que muitas vezes por causa dele eu sou empurrado para estar diante de Deus em oração. Esses processos que você está vivendo, essas guerras que você está travando, Deus está permitindo que você passe por muitas coisas, para você entender que há um lugar de onde você não pode sair. Há um lugar onde você tem que firmar as suas raízes. Há um lugar onde você tem que se aprofundar. Aqui desse púlpito nessa noite é gente falando para gente. Não tem nenhum super-homem aqui que tem todas as respostas e que tudo é mais fácil para ele. Não. Eu estou aqui como gente, como homem que tem conhecido da graça de Deus. Eu tenho muitos testemunhos de milagres, mas em muitas áreas da minha vida eu estou dentro de processos. Essa igreja está vivendo processos. E às vezes, no meio dos processos, o cenário pode indicar para a gente, deu ruim, agora não vai para frente. Eu quero dizer para você que há uma unção sobre a sua vida. Há um selo sobre você. Não quer dizer que você vai ter tudo o que deseja, mas quer dizer que Deus vai conduzir você em triunfo em todas as coisas. Isso está na palavra. Ele é o Deus que nos conduz em triunfo. A ideia de triunfo é dele. Humanamente falando, não teve triunfo nenhum na história de Jesus ali, para quem estava olhando o cenário. Morreu, os discípulos ficaram desesperados. Acabou. Os discípulos no caminho de Emaús estavam desistindo. Jesus parou no meio deles e falava com eles, e eles tão traumatizados pela morte de Jesus, que tinham seus olhos espirituais fechados, não perceberam que era o próprio Jesus do lado deles. O que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Você não sabe? A gente tinha uma esperança. A gente achava que era ele, mas ele morreu lá. E agora? O que fazer? Vamos embora.
tardios para entender. Tardios para entender. Jesus esteve com eles, partiu um pão naquela mesa de comunhão, e os seus olhos se abriram. Os seus olhos se abriram. E aí eles disseram assim: não é verdade que nos aquecia o coração quando ele falava com a gente? Se enquanto eu estou falando com você, o seu coração está aquecendo, significa que você tem que sair daqui e voltar para uma vida de experiências profundas com Deus. Você tem que sair daqui e voltar para uma vida de oração intensa. Você tem que sair daqui e mergulhar nas Escrituras para fortalecer a sua fé, porque o que você tem de fato é a sua fé. Todo o resto é temporário e totalmente abalável, mas a sua fé pode te fazer andar sobre as águas. Meu querido, viva o teu processo com Deus. 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 Se está doendo, chora diante dele, mas não desista. Não volte atrás. Davi quase estragou tudo. Eu quase estraguei tudo tantas vezes, meus amigos. Eu quase estraguei tudo tantas vezes. É graça de Deus. É graça de Deus. E com a graça de Deus vem a vitória dele sobre as nossas vidas. Fique de pé. Se você é gente como eu, sente dor, sente angústia e se cansa, e nesse momento alguma coisa dentro de você pode estar sendo abalada, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não tem nada de especial na minha oração, meu querido. Não tem nada de especial na minha oração. Na verdade, eu vou me juntar a você. Eu vou me juntar a você. Porque se não fosse o Senhor, eu que o diga, os meus inimigos teriam me devorado vivo. Mas Deus não me deu por presa aos dentes dos meus adversários. Aleluia. Esse processo não é para destruir você, querido. É para te fortalecer. Esse processo é para te fortalecer. Esse processo é para te fortalecer. Aleluia. Aleluia. O coração, segundo o coração de Deus, não era uma realidade permanente de Davi. Porque o homem segundo o coração de Deus estava prestes a entrar em guerra contra o povo de Deus. O coração segundo o coração de Deus não era uma prerrogativa dele, como se ele fosse especial em detrimento de todos nós. Todos nós podemos ser alguém segundo o coração de Deus, se nos mantivermos no lugar onde Deus colocou a gente, com fidelidade, com firmeza, com paciência, com perseverança. Aleluia. Na semana passada nós ouvimos Deus falar conosco que a gente não precisa temer. O Deus que alimenta as aves do céu cuida de cada um de nós. A presença de Deus é um lugar de segurança para o seu povo. E nessa noite Deus está falando para você: olha, persevere, fique firme, porque eu separei você, eu selei você para um propósito. Eu não sou homem para me arrepender do que falo.
Igreja, estenda as mãos para os nossos irmãos aqui. Senhor Jesus, eu peço que dê graça a cada querido que está aqui na frente, que está vivendo um processo, e no meio desse processo talvez esteja vendo suas forças se esvaindo. Talvez não tenha esperança de conseguir acordar no dia seguinte. Talvez esteja sendo roubado de alegria, roubado de paz, roubado de sua confiança, porque passa o tempo, passam dias, passam meses, passam anos, parece que nada muda, parece que o cenário se mantém o mesmo. Deus, eu clamo, fortalece os teus filhos no meio dessa caminhada, para que eles não desistam, para que eles perseverem. Fortalece-os de dentro para fora, no homem interior, faz-os lembrar quem eles são, faz-os lembrar quem eles são. Eles não são nada de especiais em si mesmos, mas são comprados pelo teu sangue. Eles pertencem ao Senhor. Há promessas melhores, maiores e superiores para a vida deles. Mais valeis vós do que as aves, mais valeis vós do que as aves. Deus não muda em seus planos. Ele vai derramar sua graça para que você permaneça de pé, e vai te conduzir em triunfo, porque a sua bondade não tem fim. O seu amor é verdade sobre as nossas vidas. Fortalece os meus irmãos. Quantos queridos aqui estão chorando por situações em suas famílias, chorando por filhos, chorando por relacionamentos. Deus, consola, conforta e dá autoridade para eles permanecerem de pé, Senhor. Que eles creiam muito mais em Ti e na Tua palavra do que em sentenças humanas, do que em decisões judiciais, do que em palavras de médicos. Que eles creiam na Tua palavra, que eles confiem em Ti, que se fortaleçam no Senhor, como cada um de nós aqui. Levanta neste lugar uma igreja, Deus, que permanece de pé, que persevera, Senhor, a despeito dos cenários à nossa volta, a despeito das realidades que se apresentam diante de nós. Nós somos o povo de Deus, a nação santa, o povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus, povo separado para proclamar as riquezas daquele que nos transportou de um lugar de trevas para um lugar de luz. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero encorajar você, meu querido, que está aqui, a levantar a sua voz e glorificar ao Senhor. Declara a sua fé nele. Diz como Jó, fala como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Aleluia. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Pois Tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até passar, continuo olhando para Ti. Pois Tu és o Senhor que arrebatou. Declare isso. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar,
Celebre a bênção de Deus sobre a sua vida, a graça dele que te mantém de pé. Aleluia, aleluia. Você pode louvar ao Senhor, erguer a sua voz, glorificar o nome dele, o nosso general de batalhas, o Rei dos Reis, o nosso campeão. Ele é digno de honra, glória e louvor. Honra, glória e louvor para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia. Vá com essa palavra para casa, meu querido. Deus está contigo, te fortalecendo em meio aos processos. Ele está te preparando. Ele está te preparando.